Uma revista para mim. Bom dia, queridos irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais uma lição da classe de adultos da Igreja Evangélica dos Irmãos, no bairro Central, aqui em Macapá. E para mim é um privilégio, um prazer muito grande poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. E antes da gente começar o nosso estudo propriamente dito, eu quero só dar alguns informes que são importantes, tá? Já há alguns anos nós temos adotado as revistas da editora Cristã Evangélica. Essa é a revista, nossa próxima revista. A Fátima não gosta que eu mostre porque sai ao contrário. Digo, o povo se vira, Fátima, né? Para ver a capa. Essa aqui é a revista que nós vamos trabalhar. Nós acabamos de encerrar um estudo no Evangelho de João e achamos por bem, não continuar estudando um pouco a história, né? E vamos trabalhar o livro de Atos. E nós temos essa revista da série Adultos, da editora Cristã Evangélica. Essa revista ela está em formato digital. Então você pode, se você tem um Kindle, você pode adquirir essa revista lá na loja do Kindle, né? Se não, você pode comprar na editora. Nós temos recomendado aos irmãos. Na realidade, nós adquirimos as revistas e os irmãos estão aí fazendo a retirada, porque já no próximo domingo nós vamos começar a estudar essa revista, tá? Então, a partir do próximo domingo nós já vamos começar a trabalhar as lições aqui. Eu vou começar e o professor Edivaldo no domingo subsequente vai continuar com a revista, e assim até a gente terminar. São 17 lições. A gente necessariamente não vai trabalhar uma lição em um domingo apenas, porque a gente faz questão de fazer da melhor maneira possível nosso estudo. Então eu peço aos irmãos que ainda não retiraram a revista, que retire a revista, tá? Aqui junto à superintendente da escola dominical. E se você quiser adquirir, você que tem nos acompanhado aí pelo Facebook, se você quiser adquirir a revista, eu recomendo, né, que você adquira, porque vai ser muito bom para você, com certeza. Além disso, eu tenho um outro informe. Estou vendo aqui, está aparecendo 7 visualizações. O pessoal está entrando muito atrasado. Eu tenho recomendado aos irmãos que assistam a lição na hora. Esse é o horário em que nós estaremos começando lá no nosso prédio, não é? Desde o início, mesmo não sendo o cânone, né, para o formato digital, eu tenho procurado manter a nossa lição da mesma maneira como nós a desenvolvemos quando nós estamos presencialmente lá na igreja. Começando às 9h30, terminando às 11 horas. Eu estava conversando com uma pessoa e eu achei muito interessante. Ela disse assim: olha, Eliezer, eu descobri que eu posso fazer muita coisa no tempo da tua lição, viu? Ela falou desse jeito. E eu descobri que eu posso fazer muita coisa no tempo da tua lição. Eu não entendi direito, né? Não sei se eu entendi direito o que ela quis dizer. Não sei se foi um aviso, né? Sei lá. Mas ela falou: olha, eu cozinho, eu faço isso, eu faço aquilo. Ótimo, muito bem, que bom, né? Limpo a casa, faço um monte de coisa e tu tá lá falando. Eu só quis lembrar a história de Marta e Maria, né? Vocês lembram dessa história, né? Marta e Maria eram duas irmãs
amigas, queridas de Jesus, né? E uma vez elas hospedaram Jesus e Marta, bastante proativa, cuidando das coisas na casa, provavelmente cuidando da comida, ajeitando, né? Um tira-gosto, sei lá, não sei se tinha isso, né? Algumas pessoas criticam Marta injustamente, na minha opinião. Nós precisamos de pessoas assim. Deus nos fez. Cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem uma personalidade, isso tudo é criação de Deus. Não é que o que Marta estava fazendo fosse errado. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala desse texto. De novo, nós precisamos de pessoas assim, inclusive na igreja, né? Em casa, nós precisamos. Eu tenho insistido muito com os meninos aqui em casa, com meus filhos. Vocês têm que ter um olhar para casa. Não pode ser só eu. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas já adiantando. Não pode ser só eu e a mãe de vocês. Vocês têm que ter um olhar para casa. Você vai lavar o seu prato, tem um copo lá sujo, que inclusive já está com formiga. Você lava aquele copo também. Amplie o seu olhar. Você lava seu prato, mas o copo está lá piscando para você, como eu costumo dizer, implorando, me lava. Você pega ele e lava, né? Tá? Isso aí não vai cair sua mão se você fizer isso. A gente tem que ter esse olhar para as coisas da casa. Isso é muito importante, né? Porque mesmo que você tenha alguém que faça na sua casa, né? Essa pessoa não vai estar 100% do tempo lá com você. Então você precisa cuidar disso. Senão costuma dar problema depois que casa, né? Porque um fica esperando pelo outro. Se os dois forem desse jeito, um fica esperando pelo outro, e isso aí mais cedo ou mais tarde vai gerar conflito. Quem é casado aí, quem já passou de um ano de casado, sabe o que eu estou dizendo, sabe o que eu estou falando, provavelmente está rindo, talvez cutucando o outro aí, né? Porque as coisas são assim de fato. Então, é importante a gente ter esse olhar, e Marta tinha essa preocupação, e ela estava lá atarefada de um lado para o outro, vendo as coisas, e a Bíblia diz que Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo aquilo que ele estava ensinando. E então Marta, vendo aquela situação, ela agiu como qualquer pessoa agiria, né? Que estava necessitada desse ensinamento, né? Agiria. Ela protestou, né? E ela foi enfática com Jesus. Ela foi lá com Jesus e disse: Senhor, tu não te incomodas que a minha irmã, que Maria, esteja aí sentada, quase que dizendo, sem fazer nada, enquanto eu estou aqui atarefada, fazendo tudo, preparando tudo aqui. Eu acho muito interessante que Jesus foi bastante gentil com Marta na resposta que ele deu. Ele disse para ela: poxa, Marta, vou usar aqui uma expressão para contextualizar, para a gente ver. Pois é, né, Marta? Você está preocupada com tanta coisa. E na verdade, Marta, só uma coisa nesse momento era necessária. Era fundamental. E Maria escolheu essa melhor coisa, essa melhor parte. E isso não vai ser tirado dela de maneira nenhuma. O que Jesus está ensinando para Marta e para todos nós nessa história? Avalie suas prioridades. Avalie as suas prioridades. E se você tem a oportunidade de parar os seus afazeres e ouvir a palavra de Deus e ser abençoado por uma explicação, por uma explanação da palavra de Deus, priorize isso. Eu sei que agora, aí em tempos, né, de meio midiático, aí, virtual, como a gente está fazendo, a tentação de você deixar para depois aquilo que você muitas vezes poderia fazer naquele momento,
E desde o início vocês são testemunhas. Quando eu vi que a coisa ia realmente demorar mais do que a gente gostaria, né? Eu optei, apesar de ser muito resistente a esse negócio de mídias sociais, digitais, eu optei por fazer transmissões ao vivo. Apesar de muito receio mesmo, né? Porque eu, de novo, e pela última vez hoje, né? Achei e acho que é importante você sentar no domingo, no horário da lição da escola dominical, e acompanhar a lição. Porque, como eu disse, a tentação para você, vai ficar lá gravado mesmo, né? Vai ficar lá, mais tarde eu vejo. Esse mais tarde, às vezes, nunca chega aqui. Eu digo isso porque eu já passei por isso. Não, agora eu estou fazendo um negócio aqui, vai ficar lá mais tarde, eu vou e pior. E às vezes a pessoa está com uma penca de mais tardes acumulados lá. E essa penca de mais tardes, né, acabam atrapalhando também. Quanto maior ela fica, porque ela vai pensar, mas como é que eu vou ouvir agora? Eu acho que a última que eu ouvi, quando foi, eu acho que foi, nem sei. E aí o diabo atenta, né? E agora? Já perdeu a sequência, né? É um estudo seriado. Desculpa, deixa eu tomar um pouco dessa aguinha aqui. Fábio, olha só quem está aqui me acompanhando. Eu não teria coragem de estampar minha cara numa caneca, né? Isso aqui foi coisa do Fábio. Obrigado, querido, né? A arte do Fábio aí. Colocando essa aguinha aqui na garganta para lubrificar um pouco, eu vou concluir esse ponto dizendo: tome cuidado. Na medida do possível, sente. Você poderia fazer muitas coisas agora, entre 9h30 e 11 da manhã, mas nada é mais importante nesse momento. Se você pode fazer isso, se você tem disponibilidade para isso, você arruma a disposição, dá uma lavada na cara, né? Eu tomo banho, eu passo a minha camisa, né? Eu visto a minha calça, estou de calça aqui, né? Eu me arrumo todo. Mas isso é coisa minha, né? Isso é coisa minha. Porque eu procuro manter, como eu sou meio complicado com esse negócio de rotinas boas, eu procuro manter a minha rotina para eu não ter problema, porque uma hora a gente vai sair disso, uma hora a gente vai voltar para a igreja. Então, se eu me acostumar de uma outra maneira, isso vai gerar problema quando a gente retornar. Escrevam o que eu estou dizendo, atentem para o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo, aliás, eu estou avisando vocês, sobretudo se vocês têm filhos pequenos. Não saia da rotina, procure manter a sua rotina o máximo que você puder, porque senão, quando a gente voltar, você vai ter problemas, você vai ter dificuldades com seus filhos e com você mesmo. Então, vamos tomar muito cuidado com relação a isso. Outra coisa que eu queria falar para vocês, uma explicação que eu quero dar, mais para as pessoas que têm nos acompanhado, que não são membros da nossa igreja, que não são alunos da classe. A minha página no Facebook ela era restrita, ela era fechada, né? As minhas publicações só os meus amigos podiam ver. Quando eu comecei a fazer as transmissões pelo Facebook, eu optei por abrir a página. Então eu coloquei lá um perfil público, porque eu não queria que as pessoas se sentissem obrigadas a se tornarem minhas amigas no Facebook para acompanhar. Várias pessoas souberam que eu estava transmitindo as lições pelo Facebook, e aí, né, me perguntaram. Eu recebi algumas solicitações de amizade e eu percebi que teve até um caso que solicitou e depois dessolicitou, né? E eu até fiquei assim, poxa,
Eu fui lá e fiz uma solicitação, né? A pessoa aceitou. Porque eu fiquei pensando, não deve ser um empecilho para as pessoas ouvir aquilo que a gente tem para dizer, o fato delas não serem minhas amigas no Facebook, e resolvi abrir a página. Está acontecendo uma coisa interessante, gente. O Facebook, o próprio Facebook está me avisando direto. Olha, seu perfil é um perfil público. Você já deve ter recebido uma mensagem desse tipo, né? Olha, seu perfil é um perfil público, todas as pessoas podem ver, né? Você pode alterar essa configuração. Eu não sei se esses algoritmos já estão tão avançados, eu acho muito difícil que seja uma pessoa que está fazendo isso, mas isso começou a me preocupar. Até porque, eu já falei para vocês várias vezes, eu sempre temo, não de ter medo, né? Mas eu temo muitas vezes que pessoas que não entendem, né, qual é a nossa proposta aqui, ou que não concordam com o que a gente está colocando, de alguma forma se sintam ofendidos pelo que a gente diz aqui e façam uma denúncia e coisa assim. Eu não tenho medo. Isso aqui é uma coisa para mim, qualquer hora eu posso simplesmente num clique acabar e pronto. Eu não me preocupo com isso, tá certo? Até porque acredito que o que eu estou dizendo aqui é a convicção daquilo que a palavra de Deus nos diz. Então não me preocupo com isso, não tenho medo de processo, essas coisas, nada disso, né? Porém, de tanto ouvir e conversando com algumas pessoas, eu decidi que eu vou restringir a minha página de novo, tá certo? Então, se você que está me ouvindo aí não é meu amigo no Facebook, eu não sei se é possível continuar visualizando. Me parece que me disseram que tem uma forma e tem um jeito, né? Mas eu vou pedir para você, se você quiser continuar acompanhando as lições, você faz uma solicitação de amizade, né? Eu aceito. Quando a gente terminar aqui, né? Você simplesmente desfaz a amizade se você quiser, eu não vou ficar ofendido, né? Eu, com toda a sinceridade, faço questão de não perder os amigos que eu tenho na vida real, certo? Tá? Aqui no Facebook, realmente eu não me preocupo com isso, tá certo? Tem uma história muito interessante sobre o Orkut, o criador daquela primeira rede social, não sei se foi a primeira cronologicamente, mas a mais antiga, né? Ele tinha algumas centenas de pessoas como amigos, né? Lá no seu perfil pessoal, e tinha uma página Orkut, não quis ser meu amigo, que tinha milhares de pessoas nessa página. E ele foi perguntado por uma revista uma vez, como é que é isso? E ele disse uma coisa singela, simples, que eu achei fantástico. Ele disse assim: olha, eu tenho por princípio não aceitar solicitações de amizade de pessoas que eu não conheço na vida real. Simples. Simples assim. E eu achei muito interessante, desde aquela época, já faz algum tempo, eu tomei esse princípio para mim, né? Como realmente a coisa tomou uma dimensão enorme, né? Eu tive que ampliar um pouco esse meu critério. Então, às vezes, chega uma solicitação de amizade para mim, eu olho os amigos em comum, e aí eu vejo, né, alguém em quem eu confio bastante, que é meu amigo, manda uma mensagem no privado para essa pessoa: você conhece essa pessoa aqui? Né? O que você me fala? Né? O que você me diz? Quem é? E aí a pessoa me dá, digamos assim, as credenciais daquela pessoa, e aí eu confirmo ou não, né, a solicitação. É um princípio simples, né, que eu acho que vale a pena a gente ter, e eu adotei esse princípio. Então, por isso que eu estou fazendo essa comunicação para vocês. A partir da próxima semana, a minha página já vai estar restrita de novo, né? Se você quiser, né, fazer uma solicitação de amizade, eu vou confirmar lá, mas você fica totalmente à vontade para você sair depois, desfazer a amizade, bloquear, sei lá como é que chama isso aí, depois que a gente parar de transmitir aqui. Mas eu faço questão de dizer isso sempre. De repente alguém vai compartilhar isso e você vai olhar. O que nós estamos fazendo aqui é o estudo da palavra de Deus, da classe de adultos, da igreja
Evangélica dos Irmãos no centro, em Macapá. É isso que nós estamos fazendo, né? Segundo a nossa declaração de fé, segundo aquilo que nós cremos, que é aquilo que Deus revela na sua palavra, é assim que nós temos nos posicionado. Nós não temos intenção de ofender ninguém, nós não temos a intenção de machucar ninguém, mas nós temos uma convicção de fé e a partir dessa convicção de fé nós temos procurado ensinar as pessoas, instruir as pessoas, seguindo o próprio mandato que o nosso Senhor Jesus estabeleceu. Espero que tenha ficado claro aí. Eu estou à disposição aí, se você quiser mandar privadamente alguma mensagem, algum questionamento, fique à vontade, certo? Pode fazer isso. Eu acho, não sei, mas algumas pessoas acharam até o meu telefone aí, eu não sei como, né? E mandaram mensagens para mim no privado, pelo WhatsApp. Não tem problema, tá certo? Fique à vontade se você quiser fazer isso. Muito bem, nós vamos então agora fazer uma palavra de oração e depois nós vamos começar o estudo da palavra de Deus. Oremos. Ó Deus, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor, sendo Deus excelso, Deus soberano, o absoluto Criador, sustentador de todas as coisas, o Senhor, na eternidade passada ainda, ó Deus, decidiu compartilhar de Ti mesmo conosco, seres humanos que o Senhor criou à sua imagem e semelhança. Nós entendemos pela Tua palavra que o ato da criação foi um ato de amor. O Senhor nos amou. E mesmo diante do pecado, primeiro como possibilidade, depois como realidade, o Senhor já havia, ó Deus, providenciado, antes mesmo de criar a terra, antes mesmo de criar o mundo, uma resposta amorosa ao problema do nosso pecado. E essa resposta foi mesmo a própria morte do Teu único Filho, que é Deus também, que é um com o Pai, com o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, que encarnou-se, tornou-se homem como nós e aceitou realizar aquele sacrifício, oferecendo a sua vida, oferecendo o seu sangue em lugar do nosso sangue, em lugar da nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, por essa obra maravilhosa que o Senhor realizou por nós. Muito obrigado pela salvação que o Senhor nos deu. Nós te honramos, nós te bendizemos, nós declaramos a Tua bondade, a Tua justiça, a Tua misericórdia, ó Deus. E agradecemos pela oportunidade que nós temos de poder, ó Deus, abrir a Tua palavra e estudar. E sermos beneficiados por ela, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Que nós possamos aproveitar, Senhor, essa oportunidade que o Senhor nos dá. Que haja interesse em nós de estudar a Tua palavra cada vez mais, para que o mundo creia, ó Deus, que Jesus é o Teu Filho amado, que Jesus é o Salvador da humanidade. Pedimos isso em nome e pelo amor do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Jó, capítulo 12, vamos para lá. O negócio está pegando aqui.
O livro de Jó é a nossa leitura de hoje. Hoje, em tese, ninguém precisa não notificar no grupo da classe, hein? Porque, afinal de contas, a gente vai fazer a leitura aqui, todos juntos. Eu já falei para vocês que eu estou incomodado com essa história que, final de semana, a leitura diária cai. Gente, eu vou falar um pouco gritado aqui, tá? Porque se eu falar baixo, não vai sair, tá bom? Espero que vocês aguentem aí. Jó capítulo 14 é a nossa leitura de hoje, tá? Vocês conhecem a história de Jó. Não vamos aqui entrar em detalhes sobre o que aconteceu com ele. No momento em que ele disse as coisas que ele falou aqui nesse capítulo 14, ele ainda estava no impacto das tragédias acumuladas que vieram sobre ele. Primeiro, a perda de todos os seus bens, com exceção da mulher dele, né, da esposa dele, que era um bem, acredito nisso, né? É outra injustiçada, na minha opinião, é a mulher de Jó. Um dia talvez eu vou fazer essa série da Bíblia, as injustiçadas da Bíblia. Eu já falei de Marta, né? Agora estou falando da mulher de Jó. Uma frase dita num momento de desespero, porque o desespero de Jó era o desespero dela também. Você já parou para pensar nisso? O desespero de Jó era o desespero da mulher dele também. Ela também tinha perdido os seus 10 filhos. Ela também tinha caído na miséria. Ela só não ficou doente, né? Mas as desgraças que caíram sobre Jó, caíram sobre ela também. E Jó ali, né, sofrendo daquela maneira absurda, e aí ela diz: tu ainda conservas a tua integridade, tu ainda procura te manter íntegro, reto, amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. De novo, palavras ditas no momento de muito desespero. Nós não podemos julgar o caráter da mulher de Jó, na minha opinião, a partir dessa frase dela, né? E Jó deu uma resposta singela para ela também, simples. E é interessante a gente observar, eu não resisto, né? Vou falar um pouco sobre isso. Vá comigo para lá. Você está aí no 14, mas volta um pouquinho, né? Na tua Bíblia, né? Jó capítulo 2 diz assim, a partir do versículo 8. Eu vou ler na nova versão transformadora, você já sabe disso. Tem gente aí que está com Bíblia nova, né? Vai poder acompanhar com a gente. Vamos lá. Jó, sentado em meio a cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa lhe disse: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Preste atenção como Jó se dirigiu à sua esposa. Ele não disse que ela era insensata. Era a esposa dele. Eu acredito que eles viviam bem. Se vocês querem saber. A Bíblia diz: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas é do Senhor que vem a mulher prudente. Eu acredito que essa mulher tinha sido companheira de Jó. Aliás, tem que ter muita intimidade, tem que ser, como é que eu posso dizer, muito parceiro mesmo, para ter coragem de dizer isso para uma pessoa como Jó. Ela, muito provavelmente incomodada com o sofrimento dele, que era grande, quase que dizendo: menino, morre logo de uma vez, te entrega à loucura, amaldiçoa a Deus e morre logo de uma vez.
E ele disse, preste atenção, ele disse, falas como uma mulher insensata. Ele disse, tu és uma mulher insensata. Na minha opinião, ele aqui a repreende até amorosamente. E ainda, mesmo em meio ao sofrimento, instrui, ensina a sua esposa. E ele diz, aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Então, ainda naquele contexto de miserabilidade extrema, ele ainda ensina a sua esposa, não é? O Bildade, né? E os seus dois amigos chegam lá, né? Para consolar Jó. Bildade, Zofar e Elifaz. E depois tem Eliú, o quarto e último amigo que falou lá. E aí você chega aqui no capítulo 14, você tem Jó ainda, em todo aquele sofrimento, ele faz esse canto triste aqui, e nós vamos ler. Eu vou ler todos os 22 versos, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: como é frágil o ser humano, sua vida é breve e cheia de aflições. Como uma flor nasce e depois murcha, como uma sombra passageira some depressa. É preciso que vigies. Desculpa, o ventilador virou aqui. É preciso que vigies uma criatura tão frágil e exijas que te preste contas? Quem pode extrair pureza de algo impuro? Ninguém. Estabeleceste a extensão de nossa vida. Sabes quantos meses viveremos e mais. Portanto, dá-nos sossego, deixa-nos descansar. Somos como trabalhadores braçais. Permite que terminemos nosso trabalho em paz. Até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois, se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre, com o cheiro da água voltará a brotar e dar ramos como uma planta nova. Mas, quando as pessoas morrem, perdem as forças, dão o último suspiro e depois, onde estão? Como a água evapora do lago e o rio desaparece na seca, são colocados no túmulo e não voltam a se levantar. Até que os céus deixem de existir, não acordarão, nem serão despertadas de seu sono. Quem dera tu me escondesses na sepultura e me esquecesses ali até tua ira passar. Quem dera me desses um tempo de descanso, para que só então te lembrasses de mim. Podem os mortos voltar a viver durante todos os meus anos de luta e aguardaria a libertação que a morte traz. Tu chamarias e eu responderia. Tu ansiarias por mim a obra de tuas mãos. Assim, tu protegerias meus passos, em vez de vigiar os meus pecados. Meus pecados seriam fechados num saco, e tu cobrirás minha culpa. Em vez disso, assim como os montes desmoronam e as rochas caem de onde estão, como a água desgasta as pedras e as enchentes arrastam a terra, tu destróis a esperança do ser humano. Tu prevaleces sempre sobre ele, e ele se vai. Tu o desfiguras na morte e o mandas embora. Não sabes se seus filhos crescerão com honra ou afundarão no esquecimento. Ele sofre sua própria dor e lamenta apenas por si mesmo. Olha, a primeira coisa que eu preciso dizer, eu não vou falar especificamente sobre isso, Jó não está ensinando aqui o sono da alma, tá? Mas eu quero dizer logo de cara isso para você, certo? A palavra de Deus tem posição clara sobre essa questão do que é que acontece com a pessoa depois que ela morre. As almas dos mortos
os próprios mortos, eu posso dizer, estão conscientes no pós-mortem. Esqueça essa história de que os mortos estão dormindo, aguardando para serem lembrados por Deus no final dos tempos. A Bíblia não ensina essa doutrina. Preste atenção que Jó está lamentando aqui. Observe a linguagem que ele usa. Quem dera, olha os tempos verbais, veja como estão colocados, né? Então preste bastante atenção, certo? Para isso, tá? Ele está num momento de profunda dor aqui, refletindo sobre a sua condição de miserabilidade, e aí ele se manifesta dessa forma, ok? Mas mesmo aqui ele diz claramente que ele anseia pela libertação de Deus, e ele vai dizer isso claramente, vai afirmar a ressurreição mais tarde, quando ele disser: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu verei Deus por mim mesmo, ele diz, mesmo depois que esse corpo se desfizer, os meus olhos, não outros olhos, verão a Deus. A Bíblia não ensina essa história de sono da alma, tá? A Bíblia fala que os mortos estão conscientes, ou no céu, ou no inferno, ou na presença de Deus, ou afastados da presença de Deus. Os mortos, aqueles que já morreram, estão conscientes. O ex-rico, como eu gosto de chamar para ele, em contraste com Lázaro, né? Ele morreu e foi para o inferno. Ele não ficou em nenhum estágio intermediário, ele não ficou dormindo. Jesus jamais contaria essa parábola, jamais diria isso, levando os seus ouvintes a errarem. Porque aqui está sem áudio. Vocês não estão me ouvindo? Não? Acho que é internet. Gente, deve ser a internet. Estamos com problema aqui. Vamos ver se a gente resolve. Eu termino e vejo outro. Voltou, disse que voltou. Voltou? A gente está com dificuldade, gente, com a internet aqui. Eu vou pedir para vocês avisarem aí a Fátima, né? A Heloísa. Agora complicou, né? O Joel tá em lição com o celular da Fátima, tá? A Heloísa vai ficar acompanhando aqui. Vocês me avisem aí se houver. A gente está com a internet muito ruim. Essa semana eu vou procurar aí o provedor do serviço para ver se melhora. Se não melhorar, não sei como é que a gente vai fazer. Mas vocês me avisem se faltar de novo. Também não sei em que ponto que faltou. Eu vou voltar um pouquinho, né? Mas só estabelecendo esse ponto aí, certo? Que a Bíblia não prega, não ensina sono da alma, tá? Não é isso que Jó está ensinando aqui. Por que eu escolhi esse trecho para hoje? Eu vou começar a lição propriamente dita, onde eu terminei domingo passado. O destino dos nossos filhos não está na nossa mão. Não, perdão. Veja se ele tá dando muito. Não dá para entender nada. Não dá? Não dá para entender? Vamos fazer o seguinte, gente. Faz o seguinte, os que não estiverem entendendo, porque só tá a Márcia e a Érica falando. Eu não sei se dos outros está assim também. Faça uma manifestação aí, gente, por favor. Tem duas pessoas que estão dizendo que não estão ouvindo. Oi, o Osiel tá falando que o áudio tá A Márcia disse que voltou. Ok, então a informação aqui, gente, é que é a instabilidade aí na rede de vocês, tá? Não, eu acho que é a nossa. A nossa tá ruim também, mas aí a gente vai fazer o seguinte: se as manifestações falando sobre a dificuldade aumentarem muito, a gente interrompe, tá? Não, acho que é só elas, certo? né? Porque os outros Mas se não houver grande reclamação, a gente vai falando aqui, vai falando, Só delas. tá? Afinal, vai ficando aí, depois talvez você pode ver, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo me ajustar aqui. Por que eu escolhi esse texto? O destino dos nossos filhos não está na nossa mão. Isso é um fato. Isso é verdade. Mas Jó aqui, ele fala uma coisa que é bem do pai, né? Quando ele diz que quando a gente morre, ou enquanto a gente morre, a gente fica se perguntando muitas vezes: o que será dos nossos filhos?
O que será dos nossos filhos? Vejam, foi Deus que projetou a família dessa forma. A gente já conversou sobre isso aqui. Foi Deus que decidiu que o seu plano seria estabelecido na história da humanidade a partir de relacionamentos familiares. Eis porque, diz a palavra de Deus, o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, iniciando uma família. E Deus abençoou, diz a palavra de Deus, Adão e Eva. Disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E esse mandato, ele não foi de maneira alguma interrompido, modificado com o cristianismo. Deus continua contando com as famílias para realizar a sua obra entre os homens. O seu plano redentor entre a humanidade perdida. É lugar comum, mas a gente vai repetir isso sempre. As famílias são importantes para Deus. A sua família. Não é só a questão de que a igreja é uma família. A sua família. É legítima a sua preocupação. É legítima a sua preocupação. O que será dos meus filhos quando eu não estiver mais aqui? Vocês viram algumas semanas atrás, no início desse capítulo, desse livro de Jó, volte comigo aí para o capítulo 1, diz assim: preste atenção. No prólogo, quando é explicado a questão de Jó, ele diz assim, capítulo 1, versículo 4. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos, a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Preste atenção, que a palavra de Deus está dizendo aqui. Em primeiro lugar, você precisa entender que no Velho Testamento, a aliança com Deus era diferente. Tinha alguns aspectos diferenciados do Novo Testamento, isso é um fato. Tinha os sacrifícios aqui. Deus havia prescrito os sacrifícios. Tem que Jó é até anterior a isso, né? Mas começou com Adão lá. Adão, quando foi expulso do paraíso, de alguma maneira, Deus o instruiu. Explicou para ele como seria o relacionamento dele com ele e com os seus descendentes a partir daquele momento. Quando Abel oferece um sacrifício das primícias do seu rebanho para Deus, quando ele imola aquele cordeiro, que provavelmente ele criou desde pequenininho, talvez até apegado àquele animal, né? Todo criador ele tem apego aos seus animais, né? Sobretudo aos animais que são perfeitos, e o animal precisava ser perfeito para ser sacrificado. Quando Abel imolou aquele cordeiro ali, ele já entendia com toda certeza, claramente, a instrução que Deus havia dado para eles. E Jó aqui apenas repete isso, né? Essa prática. E Jó se preocupava com seus filhos. Veja, eles já eram adultos, já tinham as suas famílias, já tinham a sua vida, mas Jó ainda intercedia por eles. Ele não tinha mais
digamos assim, a prerrogativa de mandar nos seus filhos, de dizer o que os seus filhos precisavam fazer. Ele apenas podia orientá-los, mas ele, como um sacerdote, como alguém que se colocava entre os seus filhos e Deus, ele realizava esse sacrifício por cada um deles, eram 10. E dentro da prática que era comum no Velho Testamento, ele, está escrito aqui, purificava-os. E muito provavelmente, quando ele mandava chamar, ele conversava. Sabe que eu vou falar aqui da nossa querida irmã que já está com o Senhor, a irmã Francisca, que nós conhecemos como Dona Chiquinha. No dia do culto fúnebre da Dona Chiquinha, foi um rapaz lá, entre os diversos testemunhos que foram dados sobre a fé da irmã Chiquinha, aquele testemunho daquele rapaz me impactou muito. Ele era vizinho da Dona Chiquinha, e a Dona Chiquinha adoeceu e passou anos doente, sem poder se locomover, deitada numa cama. E aquele rapaz disse, ele era vizinho, ele cresceu ali, chegou a frequentar uma igreja. A família, na realidade, dele, toda frequentava a igreja, mas eles cresceram, ele disse isso lá, claramente, todo mundo ouviu. Eles cresceram e deixaram de frequentar a igreja, mas todas as vezes em que ele ia lá visitar a Dona Chiquinha, ele disse lá, ela perguntava para ele, meu filho, e a sua vida com Deus? Meu filho, você já voltou aos caminhos do Senhor? Você está lendo a sua Bíblia? Meu filho, você precisa se reconciliar com Jesus. Como eu disse, eu fui muito impactado pelo testemunho daquele rapaz. Porque ele disse, desde pequeno é isso o que eu ouço a Dona Chiquinha dizer para mim. Eu agora sou adulto e ela ainda se preocupa comigo, ainda se preocupava comigo. Isso é um testemunho maravilhoso de alguém que entende o que é o mais importante na vida. De alguém que tem a prioridade no lugar certo. Sim, nós vamos nos preocupar com os nossos filhos. Muito provavelmente nós vamos para o leito de morte nos preocupando com eles. Mas se nós fizermos o que nós precisamos fazer aqui e agora, essa preocupação não vai ser motivo de dor, de sofrimento para nós. Vocês estão me entendendo? Então eu insisto nesse ponto. Apesar de que o destino dos nossos filhos não está nas nossas mãos, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte como Lloyd, a Lloyd daqui da Bíblia, né? E Eunice fizeram. Foi a leitura de 1 Timóteo. Vamos lá, rapidamente, relembrar isso, que é importante. Acho que foi a leitura de sexta-feira. 1 Timóteo, capítulo 2. Paulo testemunha aqui a respeito da fé. Eu acho que não é 2, né? Me enganei. Espera aí.
É isso mesmo. Ó, só um instante, gente. Me perdi aqui. É 2 Timóteo, tá? 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1, eu vou ler só o verso 5, tá? Lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Que coisa maravilhosa! Timóteo já era a 3ª geração. Se você considerar os membros da família, não necessariamente o tempo, né? A mãe dele era judia, né? O pai não era judeu. Não é dito nada a respeito dele, além disso. Mas a avó, a Lóide, a mãe, Eunice, creram no Senhor Jesus e elas instruíram esse jovem. E Paulo diz em você essa mesma fé que antes estava na sua avó e na sua mãe é firme em você. Então, esse é o nosso papel. Nós precisamos, como pais, ter em mente que esse é o legado, é o maior legado que nós podemos entregar para os nossos filhos. Eu vou contar uma história. Essa história me foi contada por uma ex-aluna minha. Nós nos encontramos na fila de um banco e conversando. Ela namorava um rapaz da mesma turma dela, na época que eles eram meus alunos. Gente boa os dois. Gostava muito deles. Ela, uma menina aplicadíssima, estudiosa. Ele também era um bom aluno. E aí, conversando e tal, eles já tinham casado e tudo. E conversando como é que está a vida e tal. E aí ela estava me falando, professor, a gente está lutando aí, né? A gente está procurando aproveitar o que a gente recebeu, né, professor? Ela disse, a gente foi muito bem educado, os nossos pais se esforçaram para que a gente tivesse uma boa educação e a gente tem procurado viver, né, segundo aquilo que a gente tem recebido. Agora, um dia desses eu discuti com o fulano, falando do marido dela, né? Eu discuti com ele porque eu vi que ele estava ficando muito estressado e trabalhando muito e já estava com problema de pressão e tudo, muito esquentado mesmo, e eu querendo levar ele no médico e ele adianta. Aí quando foi o dia, ele discutiu com um homem lá na empresa dele, discutiu mesmo, bravo, e eu falei com ele, menino, o que tu está fazendo na tua vida? E aí ele falou para mim, ela me contando, ele falou para mim, fulana, tu tem que ver que isso tudo é pelo nosso filho, é pro nosso filho. Aí ela falou, o quê? Não tem nada disso não, rapaz. O nosso filho, ele vai crescer como nós crescemos. O meu pai sempre me disse, o que eu dou para vocês é estudo. Eu me esforço para que vocês estudem. E o meu pai fazia isso, quando ela me contou isso. Meu pai fazia isso, professor. Eu chegava para ele, papai, eu quero fazer um curso em tal lugar. Ele não me media esforço, ele me mandava. O pai dela, empresário. Chegava depois, papai, olha, eu quero fazer tal coisa assim. Ele sempre dizia, para todos nós, para eu e para meus irmãos, eu vou fazer por vocês o melhor para vocês estudarem, para vocês conseguirem se sustentar. O resto é com vocês. E ela me disse, falei para ele, para o marido dela,
nada desse negócio de juntar riqueza para o nosso filho. Ele vai ter que se virar. Como nós estamos tendo que nos virar. Isso eu aprendi com meu pai, professor, ela falou. E eu falei para ele, é isso que nós vamos ensinar para o nosso filho. Que coisa legal isso. Gente, sendo bem sincero com vocês, até onde eu sei, esse senhor não era evangélico, mas ao agir dessa forma com os seus filhos, ele está concorde com aquilo que a palavra de Deus diz. Espera aí, Elias, mas Paulo não diz, acho que é Paulo, né, que os pais devem entesourar para os filhos? Paulo disse isso. Agora, olha o pensamento paulino, olha o que Paulo escreveu sobre família, e aí você vai entender bem o tesouro mais importante que um pai pode deixar para o seu filho na visão de Paulo. O próprio texto que nós acabamos de ler aqui. O contexto lá em que Paulo disse isso, os pais devem entesourar para os filhos, é outra história. Ele estava se colocando como pai espiritual daquela congregação ali, dos coríntios, e ele usou aquilo para argumentar lá em cima. Espera aí, Elias, quer dizer que se a gente não puder dar uma condição melhor para o nosso filho, melhor do que a gente teve, a gente não vai fazer isso? Vai, faça. Mas tome muito cuidado. O livro de Eclesiastes, aliás, fala sobre isso. O sábio olhou e viu um homem se matando de trabalhar, que passou a vida toda trabalhando. E finalmente morreu, porque todos nós morreremos um dia, não importa o quanto a gente conseguir amealhar de fortuna. Todos nós, se Cristo não voltar, vamos morrer. E aí o sábio olhou aquele homem que passou a vida toda trabalhando, ajuntando um cabedal, como se dizia antigamente, uma fortuna, e de repente morreu e deixou para o filho. E o texto diz, e eu vi nisso um grande mal, porque ele trabalhou a vida toda e deixou o produto do seu trabalho para alguém que não suou. Que não se esforçou para adquirir aqueles bens. Vocês nunca ouviram falar dessa história, não? De herdeiros que em poucos anos dilapidam a fortuna que o pai deixou e acumulou durante décadas. Eu insisto nesse ponto, queridos, ensine ao seu filho, não importa o tamanho da sua conta bancária, ensine a seu filho o valor do trabalho cotidiano, do trabalho monótono, do trabalho repetitivo. É só com trabalho que o seu filho vai aprender a valorizar. Isso é fato. Isso está em todas as culturas, desde os povos autóctones, desde os povos isolados, até a sociedade dita cristã ocidental. O que nós estamos vendo aí na nossa sociedade? Abusos e mais abusos. Essa pandemia veio, Deus usou essa pandemia, eu digo isso, para revelar para nós, não sou eu que estou dizendo, aliás, tem muita gente dizendo isso também,
o quão fútil a nossa vida é em alguns aspectos. Eu estava lendo uma reportagem, preste atenção no que eu vou dizer, querido. Estava lendo uma reportagem que me deixou extremamente perturbado. Os especialistas clamando pela volta às aulas presenciais nas escolas. As crianças estão adoecendo em casa, dizem os especialistas. Você ouviu isso? As crianças estão adoecendo em casa. Meu Deus do céu, isso não deveria acontecer. Eu não estou negando o que está acontecendo, querido. Em alguns casos está acontecendo, sim. Sim, as crianças estão adoecendo em casa. Porque os pais estão adoecendo, não convivem. Os pais não convivem com os filhos. Agora que estão obrigados a conviver, todo tipo de problema está surgindo. A gente até brinca com isso, né? A gente que é professor, em grupos de professores tem um monte de meme, o pessoal aplaudindo. Aplaudindo quem? Os profissionais de saúde? Não, os professores, porque aguentar esse moleque 8 horas por dia ou 4 horas por dia, tem que aplaudir. A gente tem que parar e pensar um pouco sobre isso. As crianças não deveriam estar adoecendo em casa e os adultos também não deveriam estar adoecendo em casa. Se nós estamos adoecendo porque somos obrigados a conviver uns com os outros, há alguma coisa de muito errada com essa sociedade. Não deveria ser assim. Mas eu tenho aqui as minhas sugestões do porquê que isso está acontecendo. Estamos adoecendo porque há muitos pais, mesmo entre nós crentes, que acham que dar coisas para os filhos é mais importante do que conviver com eles. Sim, é chavão, é lugar comum, mas é a verdade. Essa sociedade valoriza muito mais o ter do que o ser. Isso é um fato. Pais se endividando para colocar brinquedinhos caros nas mãos dos filhos, simplesmente porque não sabem mais o que fazer com eles. Já comentei isso aqui várias vezes. Os berços já estão vindo com o suporte para o tablet. Os tablets e smartphones são as babás do futuro ou do presente. Aí você decide. Coloca o menino lá na frente do smartphone, pronto. Aí eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar das minhas coisas. O seu filho é sua coisa. A sua filha é negócio seu, querido. E um negócio que você não pode terceirizar, você não pode colocar na mão dos outros. Não coloque na mão dos professores, não coloque na mão dos pastores e dos professores da escola bíblica dominical. São seu negócio, são sua responsabilidade. E vão ser para o resto da vida. Talvez você vai ter que ser como Jó, não realizando um sacrifício, né? Porque essa época já passou. Mas você vai ter que chamar seu filho, casado, bem casado, se Deus quiser, né? Muito bem casado. Chamar seu filho casado de vez em quando na sua casa e perguntar para ele, como é que está a tua vida? Como é que está a tua esposa? Perguntar para a esposa dele, ele está te tratando bem? Ele está te tratando bem? Ele está cuidando bem de você? Veja, você não vai mais poder mandar nele, né? Mas espera-se que quando você chegar nesse ponto, a sua autoridade
moral estará intacta para você aconselhar. E se ele não quiser seguir o que você está aconselhando, aí já é problema dele. Entenda isso, querido, entenda. Nada é mais importante. Nenhuma herança é mais importante do que essa. Tem um outro mega investidor aí, que eu achei muito interessante. Ele, muito rico, um norte-americano. Ele tem 2 filhos. E ele, em vida, doou quase toda a fortuna dele. E aí a imprensa, parte da imprensa, né, como sempre, foi atrás dos filhos. Né? Quando souberam, se não me engano, 90% da fortuna dele, ele doou, ainda em vida, para instituições. Eu vou precisar fazer um negócio aqui. Saiu. Tinha uma tela, apareceu uma tela branca aqui na minha frente. Ele doou 90% da fortuna dele para instituições de pesquisa, para universidades, enfim, várias causas, escolheu e doou. E aí a imprensa foi atrás dos filhos dele. Em primeiro lugar, foi achava que eles iam chegar com uma grande notícia, né? Você sabia que o seu pai doou 90% da fortuna dele? Eu vi uma entrevista de um dos filhos dele. Sabe qual foi a resposta que ele deu? Em primeiro lugar, o dinheiro é dele. E ele conseguiu com o trabalho dele. Então, ele pode fazer com o dinheiro dele o que ele quiser. Em segundo lugar, o meu pai educou a mim e a minha irmã para que a gente não ficasse dependendo dele. Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha carreira, ela tem a vida dela, ela tem a carreira dele. Nós estamos muito bem. Olha, sinceramente, mais uma vez eu vou dizer para vocês, não me consta que esse homem é crente, não me consta que esse homem é evangélico, mas eu achei extraordinário isso. E de novo, é o que a palavra de Deus ensina. E pior, falando sobre isso, já que ele doou em vida ainda, no Brasil não se tem essa cultura. O brasileiro pensa que é eterno, né? Ele pensa que ele nunca vai morrer. Ele não se preocupa de deixar por escrito a respeito do patrimônio dele. Até grandes empresários, acontece isso direto. O cara morre simplesmente, o testamento não estava atualizado, enfim, uma série de problemas. Eu digo grandes empresários porque, em tese, né, até porque ele tem mais, ele deveria se preocupar com isso. Mas vamos falar do homem comum. Você nunca ouviu falar de disputas por herança que começam no velório do falecido? Um aluno meu me contou isso uma vez. Ele foi para o velório de uma tia dele e o serviço fúnebre estava acontecendo lá na sala da casa e na cozinha. Os filhos estavam a ponto de se matar, brigando por causa das coisas que a senhora tinha. E ele disse, professor, foi uma coisa sinistra. Você não sabia se ouvia os cantos lá na sala ou se você ouvia os gritos e os xingamentos lá na cozinha. Foi uma coisa sinistra. Porque as pessoas estão com a prioridade errada, invertida. Porque muitos pais estão pensando em coisas materiais para deixar aos seus filhos. E não em uma herança espiritual. Vamos tomar cuidado, meus queridos. Entre nós não deve ser assim. Entre nós não deve ser assim. Aliás, mas eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei.
Bom, em primeiro lugar, eu não sei o que é que você passou, mas eu posso dizer duas coisas para você. Se você chegou pela misericórdia de Deus aonde você chegou, se Deus foi misericordioso com você, se Deus foi providente, Ele pode ser e será com o seu filho. Em segundo lugar, Deus usou as coisas que você viveu, as coisas que você passou para fazer de você o que você é hoje, para bem ou para mal. E em terceiro lugar, preste atenção que isso é importante. Você não tem garantia nenhuma de que facilitando a vida do seu filho, dessa maneira, ele não vai ter problemas. Eu vejo com muita preocupação quando eu constato alguns pais crentes inclusive, querendo arrumar a vida dos seus filhos adultos. Às vezes, inclusive com prejuízo dos outros que estão em casa ainda. Isso costuma gerar confusão. Você deve conhecer alguma história assim. O filho em casa ainda, dependendo do pai, chateado com o pai ou com a mãe, porque o pai e a mãe estavam endividados por fazerem empréstimos para um filho mais velho, casado, que já saiu de casa, que às vezes já está no segundo, no terceiro casamento, pagando pensão de filhos que os filhos mais velhos tiveram. E a família em pé de guerra por conta dessa situação. Portanto, vamos pensar e pensar com cuidado sobre essa questão dessa herança, desse legado que nós queremos deixar para os nossos filhos. Quero levar vocês de novo para Lucas, capítulo 6. Você pode ir comigo lá? Lucas, capítulo 6. Vou começar a ler do verso 39. Jesus deu ainda a seguinte ilustração: é possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer: amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro, livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do bom tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece
É como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras significativas que devem nos levar a pensar. Pensar profundamente. As primeiras leituras da semana foram uma descrição justamente do que nós temos aí na nossa cultura hoje. Inclusive na cultura religiosa. Nós estamos vivendo uma época em que, mesmo na dita comunidade cristã, as pessoas estão totalmente influenciadas pelos padrões do mundo. Essa foi, curiosamente, providencialmente, eu devo dizer, não curiosamente, mas eu fico curioso de ver como que Deus faz as coisas. Foi o tema da nossa devocional em áudio da Palavra de Esperança de hoje com o nosso irmão Bianô. O mundanismo. Você ficou estressado nessa pandemia de estar dentro de casa? Será que não é porque você vivia mais fora de casa do que dentro de casa? Seus filhos ficaram estressados? Será que não é porque eles vivem em shopping, em cinema e não sei onde? Você nem sabe por onde seus filhos estão. Só pega o celular para ver de vez em quando ele te responde. Uma vez eu ouvi a queixa de uma senhora. Ligava para o filho, uma chamada, 2 chamadas, 3 chamadas, 4 chamadas, o pequeno não atendia. Aí depois da 5ª chamada que ele não atendeu, chega uma mensagem. Oi, do pequenozinho. Rapaz, no dia que eu soube dessa história, eu cheguei aqui em casa, eu passei uma circular aqui. Não façam isso comigo. Se vocês dispensarem as minhas chamadas e mandarem uma mensagem para mim de oi, a hora que você chegar em casa, eu vou pular no pescoço de você. Eu ou a mãe de vocês, atenda o telefone. Se eu te ligar 5 vezes, é porque eu tenho absoluta urgência de falar contigo. Dê seu jeito, saia da sala se estiver em sala. Fala para a namorada, para o namorado, dá licença, que eu preciso atender essa ligação aqui, que é meu pai. 5 vezes. Oi. Ah, tá. O nosso estresse nessa pandemia está, na minha opinião, intimamente ligado com o nosso estilo de vida. Quanto mais alto a nossa vida, quanto mais lá fora, mais estresse. Vocês têm acompanhado aí as pesquisas das grandes empresas? Dê uma olhada nisso. Dê uma olhada nas estatísticas, as grandes empresas, as empresas que têm um portfólio diferenciado, que vende de sabonete a cereal matinal. Elas já estão aí só colhendo as informações a respeito dos hábitos de consumo das pessoas durante a pandemia. O que aumentou, o que diminuiu, e elas já estão pensando nas suas estratégias para fazer com que as pessoas continuem comprando seus produtos. E elas já constataram isso. Se elas perderam aqui no sabonete, no desodorante, porque o pessoal está saindo menos de casa e parece que em casa o povo não se preocupa muito com o seu cheiro, né? Mas elas ganharam nos alimentos. E estão aí preocupadas com os tais alimentos saudáveis, porque também se a gente ficar só em casa comendo, a gente vai engordar, né? Então elas já estão aí com uma propaganda massiva. Olha, se você comer isso aqui, você não vai engordar. Estão preocupadas com os batons que eles colocam na máscara. Né?
A Fátima está falando que as empresas de batom estão preocupadas porque está todo mundo de máscara, né? Aí realmente está complicado. Vão ter que se virar. Mas isso é sério, gente. Eu não estou brincando com vocês, não. Estou falando muito sério. Nós precisamos rever os nossos hábitos mais comezinhos, mais corriqueiros, mais triviais. Deus está nos chamando a fazer isso. Tem muita piada aí na internet, né? Eu vi o menino dizendo assim: ó, rapaz, não é que com essa pandemia eu descobri que essa menina que mora aqui em casa é minha irmã, pessoa legal ela, ó. Muito engraçado o jeito que ele fala. Muito engraçado. Tem uma série aí, olha, eu não estou recomendando essa série, eu quero deixar isso bem claro, tá? Eu vou fazer um comentário aqui sobre a série, porque eu acho importante, todo mundo está vendo essa série, né? Eu fui ver essa série porque todo mundo estava vendo, todo mundo estava falando. Eu digo para a Heloísa, isso não é todo mundo, né? Mas agora eu vou falar aqui, né? Muito comentário, muita coisa, sobretudo de jovens. Eu digo, rapaz, eu preciso ver isso. E eu fui lá, fui olhar. Mas não estou recomendando, sobretudo para jovens, solteiros. Não recomendo essa série. Agora, não é só que eu não estou recomendando, eu estou desrecomendando para jovens, solteiros. Sobretudo a partir da segunda temporada ficou realmente muito pesado. E eu me preocupo às vezes, sobretudo com os homens. O homem é mais fraco para essas coisas. O visual interfere mais nos jovens, nos homens. Então tome muito cuidado. Se você vai ver, é por sua conta e risco. Eu não tenho nada a ver com isso, não estou recomendando. Adolescentes, nem pensar. Se o seu filho estiver assistindo essa série, proíba, ou então assista com ele, do lado dele. Você já sabe qual é a série? Vamos ver aí. Você já sabe qual é a série? Já sabe qual é? Dark. Né? Não sei quantos de vocês já viram. Esqueça toda essa parafernália de ficção científica. Na minha opinião, Dark não é sobre isso. Isso aí é só um subterfúgio. Dark, até como o próprio nome indica, na minha opinião, é sobre a alienação do homem, de si mesmo, de Deus, dos seus semelhantes. E nesse sentido, realmente é incrível. É uma série ambientada numa cidade pequena, é uma série em que você tem várias famílias, vários núcleos familiares, e você simplesmente não tem uma família que não tenha um trauma enorme, que não tenha extremas dificuldades de comunicação, que não tenha mesmo caso de coisas terríveis, até mesmo incesto. Pais que não conversam com os filhos, filhos que não conversam com os pais, filhos que não se conhecem, e de repente a tragédia cai sobre todos eles. Tragédia em cima de tragédia. Eu comecei a assistir essa série com a Heloísa, até porque muita gente estava olhando. Eu segui em frente, ela não. Falei, Heloísa, espera alguns anos. E eu dei graças a Deus que ela se desinteressou mesmo. Ela disse, não quero mais ver mesmo. Muito triste mesmo. E está tudo claro lá, os roteiristas não escondem quais são as suas intenções.
Eu vou dar um spoiler aqui, viu? Se você não viu, é o problema seu. Mas não vai ser um spoiler muito detalhado, não, né? Mas na segunda temporada, meados da segunda temporada, tem um diálogo que é muito interessante entre dois personagens. E um personagem pergunta para o outro assim: vocês são algum tipo de nova religião? Ele pergunta claramente. Há quem diga que tem uma profecia no futuro, há uma profecia de um mundo novo. O Sikh Mundus, que é a organização que está por trás de tudo que acontece lá, guiará as pessoas ao paraíso. É o que vocês são? Uma religião? Ele pergunta. E o outro personagem responde, preste atenção: somos exatamente o oposto disso. Nós declaramos guerra ao tempo, declaramos guerra a Deus. Estamos criando um mundo novo, sem tempo, sem Deus. Vocês ouviram bem? Eu vou ler de novo. Nós declaramos guerra ao tempo, declaramos guerra a Deus. Estamos criando um mundo novo, sem tempo, sem Deus. E o outro pergunta: o que isso significa? Significa, respondendo, que os homens têm adorado, significa que o que os homens têm adorado há milênios, o Deus que mantém tudo unido, que esse Deus nada mais é do que o próprio tempo. Não é uma entidade que pensa e age, mas uma lei física com a qual se pode barganhar tão pouco quanto o próprio destino. Deus é o tempo, e o tempo não tem misericórdia. Nós nascemos e a nossa vida já está correndo como os grãos nessa ampulheta. A morte está sempre à nossa frente. Nosso destino não é nada além de uma cadeia de causa e consequência, na luz e na sombra. E mais na frente, esse mesmo personagem vai dizer: mas há um jeito de fugir de toda essa falta de sentido cruel. Gente, está bem claro aqui qual é a intenção dessa série. Qual é a intenção dos redatores dessa série? É promover o que eu estou chamando de neonaturalismo na cabeça das pessoas. De novo, é a velha tentativa de Satanás de destronar Deus do seu trono, que é uma tentativa vã, inútil, ele não vai conseguir. E você vê isso em várias séries. Toda série agora escolhe divindade ou divindades. Watchmen, o Dr. Manhattan é o quê? Se você já assistiu essa série, você tem se perguntado sobre isso? Você viu a série? Você viu o Dr. Manhattan andando por sobre a água? Ele é um novo tipo de divindade, ou talvez aquela divindade antiga que a gente chamava de Jesus Cristo, mas que não é esse Jesus Cristo aí que está aqui nesse livro, não. É o verdadeiro Jesus Cristo. Apenas um homem elevado, que nem mesmo pode interferir no destino das pessoas. Até mesmo na série Flash, que parece série para adolescente, Heloísa, eu não gosto quando eu digo que Flash é série de adolescente. Né, Heloísa? Série de adolescente. Eu perguntei para a Heloísa uma vez: Heloísa, quem é a divindade da série Flash? Ela aparece lá, inclusive ela aparece na estampa lá. Ela personifica lá numa hora. Quem é? Você sabe? Você que assiste a série. Eu não vou dizer agora aqui. Mas tem uma divindade lá. Ou algo que a gente pode chamar de divindade. Na medida que é a medida de todas as coisas lá, que é ela que provoca todas as coisas, que todos os eventos que estão ali sequenciados. Elias, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Tudo, querido. Tudo. O que você assiste na televisão, o que você lê no jornal, o que os atores estão dizendo, até mesmo o que os cientistas, que em tese seriam neutros, né? Ainda tem gente que acredita nisso. Eu li uma física, deu uma entrevista, gente, essa história da gente saber que o universo é caos, que o universo não tem sentido, isso é libertador. Que liberdade há, doutora, nisso?
Ou melhor, do que ela quer se libertar? Achar que a gente não é nada e que a gente não vale nada e que a gente está indo para nada, o que isso nos liberta? Nos liberta de quê? Outra, para que a gente quer ser livre? E aqui eu sempre comento a história, já falei sobre isso várias vezes, a história de uma pipa, um livro que foi recomendado por Joel na escola quando ele era pequeno ainda. Era uma vez uma pipa que estava voando no céu, ia para um lado, ia para o outro, mas essa pipa não era feliz. Essa pipa não era feliz porque tinha uma linha que a guiava, e a pessoa fazia para cá, ela ia para o outro, e ela não era feliz. Mas aí um dia um passarinho veio e cortou a linha, e a pipa saiu feliz voando pelo céu. Que história besta, falsa, porque quando a linha arrebenta é o fim da pipa. Olhe para ir para fora, veja as pipas engatadas em galhos de árvore, em postes, e você vai entender o que eu estou dizendo. Ou na mão de um outro sujeito que vai até quebrar às vezes. O pessoal aqui em casa diz que eu sou exagerado às vezes, que eu enxergo uma teoria conspiratória em tudo. Talvez seja verdade. Mas tome cuidado. Tome cuidado. A palavra está aqui. Preste atenção. O homem bom, do bom tesouro, tira coisas boas. A minha pergunta para você é essa. Qual é o seu tesouro aí? É esse aqui, ó. É esse aqui. Eu digo para os meninos aqui em casa, olha, gente, vocês têm que ser como o sábio lá do livro de Provérbios, do livro de Eclesiastes. Se você está disposto a ouvir, Deus vai falar com você nas situações mais corriqueiras da vida, como eu disse ainda há pouco. Essa semana eu fui fazer uma reforma aqui e tinha uma ripa na parede. Você olhava o exterior da ripa, assim, a parte que a gente podia ver, a parte visível, ela estava boazinha, ela estava dura, batia assim. Aqui em casa a gente tem problema com infestação de cupim. Tem um terreno aqui, baldio, muito cupim lá. Eu mato aqui os cupins daqui de casa, não demora muito, já vem de novo. Eu olhei a ripa, bati nela assim, estava boa. Digo, olha, posso aproveitar essa ripa aqui, era uma madeira trabalhada e tudo. Aí desparafusei, ela estava parafusada na parede. Quando eu virei, do outro lado estava cheio de cupim. Cheio de cupim. Eles estavam simplesmente devorando a ripa. Digo, não tem jeito, isso aqui eu vou ter que jogar fora. Aí chamei os meninos, falei, olha, vocês estão vendo essa ripa aqui? O que vocês acham? Dá para guardar? Peguei os dois, né? Eu sempre pego, né, Leite? Dá para guardar? Olha, bati assim, pá, pá, pá. Tá boa? A gente pode aproveitar? Pode, dá para guardar. Aí virei, olha aqui como é que ela tá. Aí mostrei para eles, olha, onde ela estava, a chuva descia, caía, porque a madeira é dura. A chuva descia, como ela estava encostada na parede, a água vinha, infiltrava aqui, a madeira absorvia, amoleceu a madeira, e aí o cupim veio e fez o resto. A vida da gente é assim às vezes. A gente deixa brechas para Satanás. E aí a chuva vem, né? Cai a água correndo ali, aquela coisa repetitiva, aquela notificaçãozinha que chega no telefone, né? Olha, tem uma coisa que você não viu aqui ainda. Fulano colocou uma coisa que você não viu. E aí toda vez que você pega o celular, aparece aquele negócio. Fulano, você sabe que fulano nunca posta, né, coisa séria, coisa legal. Você sabe disso, você já conhece fulano, né? Mas aquele negócio fica ali, insistindo, até que uma hora você está com tempo, né? Ou até para você se livrar daquele negócio ali, aí você vai lá e clica. Brechas que vão enfraquecendo às vezes as nossas defesas morais.
aquilo que a gente sabe que é certo e que é errado. Vejam, eu vou ler de novo, preste atenção. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Eu insisto nesse ponto. E lembre-se que lá em cima, Jesus já condenou a hipocrisia. Está na moda agora aquele meme, enfim, a hipocrisia. Eu acho até que tem algumas coisas até muito interessantes. Às vezes os filhos caem, e aí todo mundo quer ouvir o pai, né? Ou quer ouvir a mãe. Às vezes ele já é adulto, às vezes ele já tem a própria vida. Sobretudo se o pai for um pastor ou professor de Bíblia, todo mundo quer ouvir o pai. Eu digo, deixem os pais em paz. Sobretudo aqueles pais que fizeram o seu trabalho da melhor maneira que eles puderam muitas vezes. Muito cuidado, queridos. Eu já comentei isso aqui. Muito cuidado. Olha o que Jesus disse aqui. Você tem um cisco, ou melhor, o seu companheiro tem um cisco no olho dele e você está com uma perna manca, para usar um termo que talvez vocês vão entender até melhor do que trave. Se bem que trave, a gente lembra de trave de futebol, né? Jesus extrapolou aqui a ilustração, que é para a gente entender bem o que ele quer dizer. Você está preocupado com o ciscozinho no olho do seu irmão, e você tem uma trave, uma perna manca no seu, mas você está lá querendo tirar o ciscozinho, né, do seu irmão. Viu que o filho do fulano fez, ou a filha do fulano fez, ou disse, postou no Facebook? Ok, mas dê uma olhada na sua vidinha antes, querido. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Dê uma olhada no Facebook dos seus filhos. Tome cuidado. Não estou dizendo que... Não estou justificando. Mas o que eu digo é que às vezes há muito patrulhamento errado. Porque nós estamos mais preocupados com as aparências do que desenvolver esse bom tesouro de que a palavra de Deus está falando aqui. Então vamos tomar cuidado com isso. Vamos tomar cuidado. E lembre-se, a partir do versículo 46, Jesus volta a carga de novo e ele vai falar do seu senhorio. Ele vai dizer, por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? E aí vem aquela célebre ilustração dos dois alicerces. Cave fundo, mergulhe fundo na palavra de Deus, para que o seu lar, para que a sua família esteja bem alicerçado. Eu não tenho receita, ninguém tem receita pronta. Para sucesso, eu não gosto, realmente não gosto desses comentaristas e desses livros que vão nessa linha. Segredos para a família feliz, ou receita para o sucesso familiar. Eu acho assim, como é que eu posso explicar isso para vocês? Eu acho muito incompleto esse tipo de abordagem. A gente já falou aqui que às vezes você vai fazer tudo certo, mas o seu filho tem uma escolha para fazer. Em algum momento ele tem que decidir crer em Cristo. Tomara que seja cedo, tomara que seja o mais cedo possível. Eu sempre falo isso, né? Eu falei uma vez isso na igreja, de uma senhora que dizia que ela não transferiu para ninguém a responsabilidade de converter os filhos dela.
ou pelo menos fazer os filhos manifestarem uma decisão por Cristo. Eu falei, eu fiz isso ao pé da cama deles, com todos eles. Eu os levei a entender que eles eram pecadores e que eles precisavam crer em Cristo. Se não me engano, eram 3 filhos que ela tinha, e ela disse, eu levei todos os 3 a Jesus, não entreguei essa missão para ninguém. Eu acho que isso é uma boa meta que a gente deve ter para estabelecer um alicerce firme na nossa casa, na nossa vida. Que horas são? Muito bem, então nós vamos orar. Eu acho que isso é até a providência divina, né? Porque de repente a garganta vai embora e aí é hora de parar, né? Mas eu espero que essas meditações que nós fizemos sobre o lar cristão tenham despertado aí nos irmãos o interesse de viver uma vida comum do lar. Essa é a vida comum do lar. Dá trabalho, mas é maravilhoso. E que Deus nos abençoe. Eu vou pedir para a Fátima orar e depois da oração estaremos nos despedindo até mais tarde para ouvirmos a pregação do pastor Igor. Ó Pai Santo que está nos céus, graças te damos, Senhor, por este dia, Senhor, que reservamos para estudar a Tua Palavra, ó Deus, por esse momento tão precioso, ó Pai, pela oportunidade que temos, Senhor, de livremente abrir a Tua Palavra, Senhor, e aprender mais dela. Muito obrigado pela vida do Eliezer, obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida dele e na vida de todos os nossos mestres, ó Deus, que estão aí debruçados na Tua Palavra e nos ensinando. Que o Senhor abençoe cada um, cada lar, Senhor, cada pessoa que está ouvindo agora este momento, ou que ainda vai ouvir, que o Senhor realmente, com a ajuda do Teu Espírito, nos capacite a andar, Senhor, nos Teus caminhos e a viver uma vida exemplar diante de Ti, primeiramente, diante dos nossos filhos, dos nossos familiares, para a honra e glória do Teu nome. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Grande abraço.